E um dia depois do sucesso das manifestações exatamente pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes e dizendo fora Lula, Alexandre de Moraes decreta prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. E não somente isso, ele mandou a Gestapo dele, a Polícia Federal, cumprir busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro e apreenderam até mesmo o celular. O advogado Enio Viberto, ele apontou a frase, e foi a única frase que foi ouvida do presidente Bolsonaro, com relação às manifestações. Ele apontou a frase que levou à prisão de Bolsonaro, Bolsonaro lhe disse: "Boa tarde, Copacabana, estamos juntos pela liberdade." Isso foi o suficiente para despertar a sanha de Alexandre de Moraes em querer prendê-lo. E o motivo para perseguição a Bolsonaro, a justificativa, é que ele apareceu nas redes sociais do filho. Exatamente isso. Bolsonaro apareceu na rede social do filho. E isso foi motivo para o que ditador de toga Alexandre de Moraes ordenasse a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, que já estava praticamente preso, com uma tornozeleira eletrônica imposta pelo ditador de toga Alexandre de Moraes. O ministro Fux foi totalmente contrário a essa decisão, A perseguição ela se intensificou após o apoio declarado do presidente Trump a Bolsonaro, e a decisão da tornozeleira eletrônica veio com uma desculpa esfarrapada, onde Alexandre de Moraes argumentou que haveria um risco de fuga do Brasil por parte do Bolsonaro, sendo que o mesmo nunca demonstrou tal interesse em sair do Brasil. Até mesmo o ministro Fux, que não concordou com a decisão do Alexandre de Moraes, disse que não havia nenhum elemento que comprovasse essa tentativa de fuga de Bolsonaro do Brasil. A nível de comparação, nós vemos Lula condenado por corrupção, ele foi solto. Sérgio Cabral condenado a mais de 425 anos de prisão, réu confesso, foi solto. José Disseu, condenado a mais de 30 anos, também foi solto. José Guimarães, pego com dólares na cueca, também foi solto. Gedel Vieira Lima, malas de dinheiro em casa, ele foi solto. E Bolsonaro apareceu nas redes sociais do filho, preso. A nível de comparação, vemos a ditadura de toga no Brasil comendo solta, e o mundo está vendo isso. E qual foi o resultado? O próprio presidente Trump, ele na carta que escreveu a Bolsonaro, ele deixa claro que os Estados Unidos estão acompanhando de perto o que ele classificou como caça às bruxas nessa perseguição política que Bolsonaro vem vivendo no Brasil. E o próprio governo do presidente Trump se pronunciou. Ele disse o seguinte, todos que foram cúmplices serão responsabilizados. O juiz Moraes, agora o violador de direitos humanos sancionado pelos Estados Unidos, através da Lei Magnitsky, continua a usar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender em público. Não é um serviço público. Deixe Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impõe prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que auxiliarem e forem cúmplices de conduta sancionadas. Então os Estados Unidos se pronunciaram, mostrando que estão acompanhando sim de perto essa perseguição política que Bolsonaro vem vivendo no Brasil. A defesa do presidente Bolsonaro, ela pediu o habeas corpus, e quem negou o habeas corpus? O amigo comunista de Lula, Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, negou o habeas corpus que pedia a revogação da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. E ele agora continua preso. Então, o amigo comunista de Lula negou o pedido de habeas corpus, imposto por Alexandre de Moraes, tudo porque Bolsonaro aparece na rede social do filho.
Deputada americana Maria Elvira Salazar se manifesta em apoio a Bolsonaro. Injustiça. Alexandre de Moraes mais uma vez abusou de poder ao colocar o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar sem nenhuma condenação ou devido processo legal. O Brasil está perigosamente perto de se tornar uma ditadura, onde opositores políticos são silenciados, não julgados. Isso não é justiça, isso é perseguição. Precisamos de levantar a voz antes que seja tarde demais. É o que está acontecendo no Brasil. Estão tratando o Bolsonaro como um criminoso, sendo que ele está sendo investigado e não existe uma prova sequer contra Bolsonaro. O que existe contra Bolsonaro são narrativas, são falácias, nada provado. E Alexandre de Moraes, com essa perseguição travestida de defesa da democracia, mostra o seu autoritarismo e a sua ditadura de toga. Ele favorece o sistema, né, do desgoverno Lula e persegue e tenta calar a direita no Brasil. Deixe o seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes postamos antes também. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.